Que alegria estar aqui, mais uma adoração, mais uma terça-feira. Uma pergunta que veio ao coração. Quem é que estava aqui na primeira adoração que a comunidade em adoração fez? Depois que saiu da Maná, lá na paróquia Nosso Relações dos Cristãos. A primeira. Os irmãos. Vou dizer para todos e relembrar para os que estavam. Foi proclamada lá nessa adoração uma palavra que nos acompanha na caminhada aqui na comunidade. Os que perseverarem alcançarão. E o Senhor falava de uma perseverança nesse contexto específica nessa devoção das terças-feiras, de a gente ficar aqui fiel, adorando, nos colocando diante do Senhor. Pois bem, só para avisar, eu coloquei no início isso, mas nos últimos chegaram, nosso pai fundador, o diácono, está em fé, em missão, mas certamente unido conosco. Vocês não sabem como o coração dele fica quando ele não pode estar aqui uma vez. Ele tem um amor muito grande por estar aqui sempre. Dá para ver, né? Como ele se entrega aqui, para que a graça de Deus possa fluir por meio dele. Pois bem, queridos, o tema dessa noite vai nos levar a refletir sobre as armas, os instrumentos que Deus nos dá para combater as situações da vida. Estava na minha oração pessoal e me veio uma história conhecida para a gente começar essa reflexão, que é a história de Davi. Acho que grande parte de vocês conhece essa história, mas eu quero pegar aqui um pedacinho dela para a gente refletir. A história de Davi está contada no livro do profeta Samuel. São dois livros, o primeiro e o segundo livro de Samuel. Esse livro do profeta Samuel, que está aí no Antigo Testamento, ele traz para nós um tempo novo para o povo judeu, o povo daquele tempo, o povo de Deus daquele tempo. Depois que Moisés cumpriu a missão de tirar o povo da escravidão do Egito, eles foram até a terra prometida. Josué assumiu a liderança do povo. Mas, mesmo antes de Josué assumir, ainda antes de Moisés morrer, Deus inspirou o coração dele para que ele escolhesse homens que o ajudassem no governo da comunidade, no governo. Moisés estava sobrecarregado de trabalho, então Deus, por meio da boca do sopro dele, diz a ele que ele escolhesse homens para dividir e deixasse para ele só as decisões mais importantes. Depois desse momento começa um período no povo de Deus chamado período dos juízes. Mas o período dos juízes termina e o povo pede que seja escolhido um rei. Então começa o período dos reis. E o primeiro rei do povo é o rei Saul. E aí a história começa ali no primeiro livro do profeta Samuel. O rei Saul foi escolhido para ser o primeiro rei. E era comum naquele tempo que o povo de Deus entrasse em conflito com outros povos, principalmente por questões territoriais. Havia muitas guerras entre os povos ali, naquela região onde o povo de Deus estava, em Israel. E um dos povos que ameaçava o povo de Israel eram os filisteus. Os filisteus. É um povo que é falado logo no início do livro ali do profeta Samuel, um pouco depois do início. Há um problema, eles roubam a Arca da Aliança, que é onde estava ali a presença de Deus, a tábua dos mandamentos, depois devolvem, mas fica sempre um conflito entre o povo de Israel e os filisteus. E em um determinado momento, os filisteus estão ao sul de Jerusalém, se posicionando para invadir a cidade. E aí o rei Saul posiciona o exército de Israel para ir combater contra os filisteus. Mas no meio do exército filisteu, há um soldado de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Já ouviram, né, o nome Golias? Precisamente ali 2,92 metros Golias. Imagine que você é um homem alto.
Eu tenho 1,86 m e para os padrões da gente eu já sou alto. Golias tinha 2,92 m. A armadura que Golias usava pesava 60 quilos. É mais pesado do que muita gente que está aqui. Só a armadura dele. Do que eu não, mas do que muita gente é. Eu peso mais que a armadura de Golias. Era um homem grande que usava uma armadura pesada. E como ele sabia desse diferencial dele em relação aos demais soldados de todos os outros exércitos, Golias ele gostava de desafiar. Então ele saía do meio do exército dele, dos filisteus, ia para frente e começava a provocar o outro exército, o exército de Israel. Me dê um homem para lutar comigo, escolha um aí para vir combater comigo, eu desafio. E no meio do exército de Israel estavam os filhos de um homem chamado Jessé, que é pai de Davi, que é o filho mais novo dele. Os filhos de Jessé estavam nesse exército. Então o pai chama Davi, que era o filho mais novo e não estava lá. Chama Davi, a Bíblia diz que Davi era louro, era bonito. Chama Davi e diz: tome essa comida aqui e vá levar para os seus irmãos que estão lá na frente de batalha. Então Davi vai, chega lá para entregar a comida aos irmãos. E quando chega lá, ele escuta a provocação de Golias e fica indignado com aquele desafio de Golias. Então ele olha para o rei Saul e diz: eu vou. Eu luto. Pode me mandar que eu vou. Saul olha para ele e diz: você, tão jovem assim, fraco, você não está vendo o tamanho dele, não? Você vai. Davi, meus irmãos, era só um pastor de ovelhas. O trabalho de Davi era ficar no campo. O instrumento de trabalho do pastor era um cajado. E ele andava com uma bolsinha que chamava de alforje, onde ele colocava umas pedrinhas dentro para bater a quantidade de ovelhas com a quantidade de pedras. Era o jeito que ele tinha o controle para não perder nenhuma ovelha do rebanho. Era pastor, ele só sabia, ele só entendia de ovelha. Mas ele ficou tão indignado que, para convencer o rei, disse que quando ele está pastoreando, que vem um urso, ele acaba com o urso, com o leão, e não pega nenhuma ovelha do rebanho dele. Aí ele diz: tá bom. Então vá. Aí o rei, para mandar Davi, veste em Davi a armadura dele. Saul veste em Davi a armadura dele. E acontece, isso que eu quero fechar da história, lendo, porque eu acho que o relato do texto é bacana. Quem tiver com Bíblia, pegue aí o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 38 em diante. Eu contei a história até aí, chegando no versículo 38. Primeiro livro de Samuel, está no Antigo Testamento, capítulo 17, do versículo 38 em diante. Primeiro livro de Samuel. Amém ou misericórdia? Misericórdia, vou esperar, viu? Amém ou misericórdia? Misericórdia. Alguém ajuda a ler, pelo amor de Deus? 1 Samuel 17, a partir do versículo 38. Olha, você que não trouxe Bíblia, traga. Quem trouxe Bíblia, hein? Deixa eu fazer o que o Diago pode fazer aí. Levanta aí, meu amigo. Para tanto gente. Mas tem muita gente que não trouxe ainda. Não vou matar você de vergonha, não. De você que não trouxe. Tem que levantar sua mão. Traga. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 38. Amém? Amém. Guardaram aí o que aconteceu até agora, né? Paramos na hora que o rei foi vestir a armadura de Davi. Aí eu vou continuar aqui. Versículo 38. O rei vestiu Davi com sua armadura. Pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-lhe uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul:
Não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor, que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. E aí o resto da história vocês conhecem, né? Quem foi que ganhou, Davi ou Golias? Davi. Mas nem aí que eu quero me apegar. Eu quero me apegar nessa frase que a gente leu aqui. Guardaram a cena. Saul vestiu a armadura. O que foi que Davi fez? Tentou se mexer e não conseguiu nem dar um passo. De tão pesada que a armadura era. E aí disse ao rei: não posso andar com isso, pois não estou habituado. O rei colocou uma coisa que fazia sentido colocar nele, uma armadura, porque ele ia para uma luta. Mas ele disse que não estava acostumado com aquela arma. E pegou 5 pedrinhas, colocou numa bolsa e com um cajadinho de pastor dele, disse: eu vou assim mesmo. E um estilingue. Uma funda é um estilingue. Quando isso caiu no meu coração, essa frase de Davi, eu não estou acostumado com isso. Eu não estou acostumado com essa arma. De imediato, eu pensei: mas Senhor, quais são então as armas que eu tenho que estar acostumado a usar como teu filho? Quais seriam para mim essas 5 pedrinhas e esse cajado para eu ir lutar na minha vida? E ainda me fiz outra pergunta. Fiz a Deus. Quais são essas armaduras que eu tenho colocado em mim, mas que na verdade era para eu dizer: com isso aqui, eu não estou acostumado não, eu vivo desse jeito, a lutar assim não. Vocês entendem qual é a minha pergunta inicial para essa noite? Quais são as armas que Deus nos dá para a gente lutar? E quais são as armas que a gente tem usado, mas que na verdade era para a gente dizer como Davi: com essa não, porque com essa eu não sei lutar. E aí eu me questionei: Senhor, que armadura, que armas? Aí a resposta me veio no coração. Efésios 6. A armadura do cristão. É com essa que se luta. Não adianta querer usar uma arma mundana, porque não vai dar certo. Pode dar até uma sensação que está vencendo, mas gera um caos maior lutar com uma arma mundana. E a gente vai esmiuçar as armas que Deus nos dá. Abra aí a armadura do cristão, lá em Efésios 6. Efésios, Novo Testamento, 6, do 13 em diante. Efésios 6, do 13 em diante. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. Aí, ele vai falar agora a primeira pedrinha. Por coincidência, Davi pegou 5 pedrinhas e o cajado. E a armadura do cristão dá 6 armas também. 5 pedrinhas e um cajado. Presta atenção, que coisa maravilhosa. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade. Primeira arma que Deus nos dá, a verdade. O corpo vestido com a couraça da justiça. Segunda, a justiça. É a segunda pedrinha que coloca no alforje para ele estar na Bíblia. A verdade é a primeira, a justiça é a segunda. Os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. A terceira, prontidão para anunciar o evangelho. A primeira é a verdade, a segunda é a justiça, a terceira é a prontidão para anunciar o evangelho. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. Aqui a quarta pedrinha, a fé. Verdade, justiça, prontidão para anunciar o evangelho, fé. Com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação,
quinta pedrinha, a salvação. E a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Qual é o cajado? A espada do Espírito, a palavra de Deus. Será que isso é uma coincidência? A vida é 5 pedras e a armadura do cristão de 5 armas e o cajado ainda ser a espada. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas armas. Primeira, a verdade. Vou começar falando o contrário. Qual é a arma mundana que é contrária à verdade? A mentira. Olha, meus irmãos, nas situações da vida, se a gente não cuidar, com muita facilidade, a gente mente para tirar vantagem. A gente mente para a pessoa ter pena da gente e fazer o que a gente quer. Das pequenas às grandes coisas. A arma mundana que o mundo nos dá e que quando a gente vestir essa armadura, a gente devia dizer: com essa eu não estou acostumado, não. Eu estou acostumado com a verdade. Entre marido e mulher. A mentira entre marido e mulher. Eita, que brecha grande do demônio entrar dentro do seu casamento. Mentiras sobre dinheiro. Compra e diz que não comprou. Tem e diz que não tem. É engraçado. A mentira entre marido e mulher. Olha, meus irmãos, não sei se alguém já disse isso para vocês, mas um casamento cristão, um casamento em Deus, não tem esse negócio de o dinheiro é meu, essa parte é minha, essa parte é sua. O dinheiro é da família. É dos 2 e dos filhos. Aí compra e diz que não comprou, tem e diz que não tem, não, porque senão ela gasta tudo. Então sentem para conversar. Resolvam a situação com a verdade, que é a arma que Deus nos dá para lutar nos combates da vida. Veio a vontade de mentir, responda como Davi, com essa arma eu não estou acostumado com a luta. Eu estou acostumado com a verdade. No trabalho. Chega seu chefe e lhe pergunta uma coisa: está pronto pelo pedido? Tá. Mentira. Isso quando não se utiliza da mentira para conseguir uma coisa que quer. Aquela coisa da autopiedade. A síndrome do coitadismo eterno. A pessoa é um eterno coitado. E aí mente. Olha, tem gente que já viveu uma certa situação, um certo problema, uma doença, há tanto tempo, que ela até aprendeu a conviver com aquilo. E até medo de ser curada daquilo ela tem, porque ela nem imagina como é que vai ser viver sem aquilo e não ter tanto apoio de tantas pessoas que fizeram uma retoma de vida para ela viver daquele jeito. E aí você entra numa situação até de não querer ser curado inconscientemente. E mente. A mentira é a arma contrária à primeira pedra que Deus dá para você colocar na sua bolsinha. A verdade. Se a pedra da verdade não estiver, pode ser que na hora que Golias vem ali, você procure aqui uma arma para derrubar Golias. Não vai dar. Porque no alforje de um guerreiro de Deus, a pedra da mentira não entra. Eu podia dar muitos exemplos, só que a gente tem mais 4 pedras para falar. Já guarda no seu coração. Veio a vontade de se utilizar de uma mentira. Por menor que ela seja, a sua resposta vai ser igual a de Davi. Com essa, eu não estou acostumado a lutar. Eu estou acostumado a lutar com a verdade. A segunda, justiça. Aqui a gente pode dar 2 sentidos à justiça. São Paulo nos diz que é Deus quem nos justifica. O que é que significa isso? Que somente em Deus
a gente está justificado nos nossos pecados, das nossas falhas, em Cristo. Mas há também aqui uma dimensão de justiça naquilo que entre nós é o que é justo. Vamos dar alguns exemplos. Você está numa crise financeira danada. Aí vem uma proposta de um emprego em que você trabalha, recebe 5.000, deixa 4 para quem lhe arrumou o emprego e fica com 1.000. Ou então vem um emprego que você não precisa nem ir lá e todo mês tem 3.000 na sua conta. Na hora que bater na sua porta um convite desse, a sua resposta vai ser a de quem? A de quem? A de Davi. Qual é a resposta de Davi? Com essa arma aí da injustiça, eu não luto não, porque eu não estou acostumado a lutar com essa arma não. Deus vai me honrar, vai vir um emprego justo para mim. Porque não é justo eu receber sem trabalhar. Porque quando alguém recebe sem trabalhar, é porque alguém está trabalhando sem receber. Ou pelo menos sem receber o que deveria. Aqui eu também podia dar esse exemplo dentro lá da verdade. Né? A verdade e a justiça que caminham juntinhos. Quando vier uma vontade em você de ser injusto com alguém, reflita. Vem, por exemplo, em você um desejo de aplicar, sei lá, digamos que você tem um funcionário em casa. Você vai aplicar alguma coisa, porque, sei lá, ela fez algo de errado. Tenha cuidado para não ser injusto e pesar o braço além do necessário nas situações. Também entre marido e mulher. O cara com a cabeça cheia do trabalho, das situações da vida, chega em casa, a esposa fala assim, descarrega tudo. Ou vice-versa. Injusto. Injusto. Colocando sobre uma pessoa um peso que ela não merece. Quando bater no coração, uma ação que você vai fazer, se você está unido ao Espírito de Deus, Ele fala no coração e diz, não faça. Você sabia que o Espírito Santo fala, é uma voz que fala no nosso coração. O problema é que a gente ou essa voz, quando vem as situações, fica cego, fica surdo e usa as armas erradas. Ao invés de dizer como Davi, com injustiça e com mentira, eu não luto não, porque essa armadura não cabe em mim não consigo nem andar com ela. Eu luto é com a verdade e com a justiça. Segunda pedrinha do seu alforje para enfrentar as situações da sua vida. Terceira, prontidão para anunciar o Evangelho. Qual é o contrário disso? A preguiça, o comodismo, a indiferença. Tudo isso é contrário a quem está pronto a anunciar o Evangelho. Prontidão de anunciar o Evangelho não é estar pronto a dizer assim, eita, me chamar para pegar um microfone e falar uma comunidade de adoração. Não, olha, essa forma de anunciar o Evangelho aqui, eu diria que é uma das menores. A maior forma de anunciar o Evangelho é nas atitudes da vida, é com a vida do jeito que eu vivo. Adianta nada eu ficar aqui pregando esse monte de coisa para vocês. Depois alguém que me conhece me vê na rua fazendo uma coisa totalmente contrária a isso que eu estou pregando. Eu estou fazendo um anúncio contrário ao Evangelho. Porque a gente mede mesmo é pelas atitudes, não pelas palavras. Mas a gente precisa falar também, né? Prontidão para anunciar o Evangelho. Está aí uma situação acontecendo, talvez uma desavença na sua casa, uma desavença na sua família. E você, ao invés de estar pronto para ir ali ser evangelho naquela situação, acalmar ânimos, levar uma palavra de paz, trazer uma palavra de conciliação, ao invés de você estar pronto para isso, ou você fica indiferente, não vou me meter, não. Com perdão da palavra, eu quero que se exploda. Eu tenho meus problemas para cuidar, não vou me meter. Inferência.
Aliás, eu tenho para mim que o raio do amor não é o ódio, não, é a indiferença. Acontece uma situação no trabalho, qualquer coisa, aí a pessoa, ao invés de estar pronta a ler esse evangelho, ela está pronta a tomar um partido, a emitir uma opinião que faz a piorar as coisas. Puxa, ela disse isso contigo e tu vai deixar. Você não merecia isso. Olha a palavra do cão. Não sei do cão que usa um negócio desse, na hora que a pessoa já está para baixo, talvez numa situação de humilhação. Você não nasceu para isso, não. Olha aí quando a palavra de Deus diz que os humilhados são os exaltados. Você não nasceu não para ser humilhado, não. Então, pronto, você não nasceu para ser de Deus, não nasceu para ir para o céu. É humilhação maior do que a cruz? Prontidão para anunciar o evangelho. Uma situação acontece. Deus queria tanto usar você para você dar uma palavra naquela hora. Mas seu coração está vazio, porque você não conhece uma vírgula nessa palavra aqui. Não sabe um versículo, não sabe nada para dizer. Só tem palavras suas para dar. A palavra da gente salva ninguém, cura ninguém, alcança ninguém, porque só a palavra de Deus faz isso. Verdade, justiça, prontidão para anunciar o evangelho. 3 pedrinhas. As do mundo, mentira, injustiça, preguiça, comodismo e indiferença. Mais uma. Sobretudo, embraçai o escudo da fé. 4ª pedrinha. A fé. Vem os Golias da vida. E Davi podia muito bem dizer: eu não consigo, não. Isso não vai ser resolvido, não. Não tem homem no mundo que derruba esse homem. A fé que gera esperança no coração. Isso pode mudar. Isso pode ser diferente. Amanhã vai ser melhor. Mas aí se olha para a vida sem fé, porque se utiliza a arma mundana da incredulidade, da desesperança, do desespero, da murmuração, para enfrentar a situação de vida. De novo, só faltava isso. Eu não aguento mais. Só comigo. Parece que Deus não olha para mim. Falta de fé. Uma vez uma pessoa perguntou a mim: será que Deus esqueceu de mim? Minha resposta de imediato foi: é isso, irmão, você sabe o que você está dizendo? Estude aí, fala para você ouvir o que você está dizendo. Ele não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que já tinha uma experiência. Escuta aí o que você está dizendo. Será que Deus esqueceu de mim? Tem certeza que você está perguntando? Eu sei que às vezes as situações nos levam até a crer nisso. Mas precisa haver dentro de nós um mecanismo de resposta que não nos deixe parados nessa conclusão absurda. Vem as situações da vida e eu encho meu coração de esperança. Esperança não é um sentimento bobo, não. Não é aquele otimismo bestinha, eufórico, não. Esperança é uma âncora arraigada em Deus, plantada em Deus. E se a vida for uma cruz todinha, aí ela é, mas é o céu que espera quem está na cruz. Fé, você acredita no céu? Você acredita naquilo que nosso Senhor fala lá no Evangelho de João? Não vos preocupeis, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu prepararei uma para vós. Aquilo que diz o profeta Isaías, que São Paulo cita: nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, nenhum coração humano sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Com essa arma se combate os Golias da vida. Com fé, não com descrença, não com murmúrio. Verdade, justiça, prontidão para anunciar o Evangelho, fé. Está botando as pedrinhas aí na sua bolsa? Está botando, viu? Agora também vai refletir se você está usando as outras. As armas que quando botassem em você, você devia dizer de imediato: com essa eu não luto, porque com essa eu não estou acostumado. Agora eu disse.
Pode tirar, porque eu vou lutar com o que eu estou acostumado a usar. Minhas pedrinhas e meu cajado. Mais uma. Tomai, enfim, o capacete da salvação. Quinta pedrinha, a salvação. Eita coisa difícil de explicar para o povo de hoje isso, viu? É tão difícil falar de Jesus como Salvador para determinado tipo de pessoa, porque simplesmente as pessoas não sabem que precisam ser salvas. Salvo de quê? Eu preciso ser salvo de quê? Deixa eu lhe dizer do que é que você precisa ser salvo. Da morte. Você precisa ser salvo da morte. Porque quem não morre em Cristo não ressuscita. Morre e morre. Enquanto quem recebe a salvação pela fé, demonstra a sua fé em obras, vive a palavra de Deus. Mas como São Paulo, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão com Ele. Crê naquilo que Jesus disse a Marta. Quem crê, mesmo que morra, viverá. Está lá, Jesus disse a Marta, a irmã de Lázaro, antes de ressuscitar. Você crê na salvação? Você crê nisso, que Jesus morreu para a nossa salvação? Morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Você entende isso? Precisa de um Salvador e que a salvação é uma arma na luta do meu dia a dia. Porque ela gera uma certeza no coração, ela vai gerando esperança. Aqui se junta com a fé. Verdade, justiça, prontidão para anunciar o Evangelho. Qual é a quarta? Fé e salvação. 5 pedrinhas. Vamos agora pegar o cajado. O cajado, São Paulo diz que é a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Parece uma espada? Pode responder. Não, mas é. É uma espada. O autor da carta aos Hebreus diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Vai até a divisão do corpo e da alma e discerne os pensamentos e intenções do coração. Aqui. Instrumento de luta. Parece não, mas é. Quando vem as palavras ruins no coração, os desejos errados, as inspirações do mal, com o que é que você rebate? Lembra como foi que Jesus venceu a tentação no deserto? Transforma essas pedras em pão, disse o demônio a Jesus. Qual foi a resposta dele? Eu não acredito que você sabe. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Foi Jesus que inventou essa frase nessa hora? Deuteronômio citou o Antigo Testamento para rebater o demônio. Pula daqui e pede a Deus que venha um paraquedas de anjos te segurar. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foi Jesus que pensou essa frase na hora? Palavra, Antigo Testamento também. Te darei todos os reinos se te prostrares diante de mim e me adorares. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Antigo Testamento de novo. As 3 tentações que Jesus venceu foi rebatendo o demônio no coração com essa espada aqui. Aí, vou fazer uma pergunta. Quanto tempo do seu dia você tira para dar uma lidinha aqui? Para rezar com essa palavra? Quanto você conhece dela, sem ser só para ouvir pregadores falar, mas a sua experiência particular com essa palavra?
Aí vai para os combates da vida, desarmado, sem espada para lutar. Não tem com o que responder, não sabe como agir. E quem age segundo o que tem dentro do próprio coração, está errado, perde a luta, Golias mata, passa por cima de você. Aí gera desespero, gera decisões erradas na vida, escolhas mal feitas, porque não está embasado ali na palavra de Deus, não refletiu. Faço uma pergunta a você, das minhas decisões na vida, quantas eu olhei para Deus e disse, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Isso ou isso? Quantas decisões da sua vida você colocou na mão de Deus e passou ela por essa palavra? O trabalho que você tem, a pessoa com quem você casou. Quantas? Dia após dia, escolhendo sozinho. Quem escolhe sozinho tende a errar muito. Quem escolhe com Deus, discernindo em Deus, pedindo inspiração a Deus, pelo dom do conselho do Espírito Santo, não erra. Dá passos para o céu, escolhe de maneira acertada. Luta os combates da vida com as armas certas. Vocês estão entendendo o que eu estou colocando nessa vida? O que Deus nos trouxe para a gente refletir. Quais são as armas que eu estou usando nas situações da minha vida? Eu estou com a verdade ou com a mentira? Eu estou com a justiça ou a injustiça? Eu estou pronto para anunciar ou eu estou no meu comodismo? Eu estou na fé ou na descrença? Eu estou na salvação ou na condenação? Eu estou com a espada do Espírito ou só com o meu braço levantado sem nada? Deus nos quer soldados preparados. Por isso que Ele trouxe você aqui nessa noite, para você ouvir isso. Precisa se investir nas armas corretas. Nessa noite, o Senhor que vai vir para o meio de nós para que a gente o adore, quer que a gente reconheça que está lutando com as armas erradas e clame a Ele socorro do céu para a gente aprender a lutar com as armas certas. Quem tiver ouvidos, que ouça. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E amado.